E aqui no nosso programa nós acolhemos muitas pessoas. Esse sofá aqui, ele é especial porque ele acolhe muita gente boa. E a Daiane Rodrigues então vai sentar agora no nosso sofá do Aqui em Casa para acolher e falar de algo muito importante, a saúde do coração. Não é isso, Daiane? Isso mesmo, padre. Ontem, 29 de setembro, foi celebrado o Dia Mundial do Coração. Uma data que nos lembra da importância de cuidar da saúde cardiovascular. As doenças cardiovasculares são responsáveis por cerca de 400 mil mortes por ano no Brasil, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Mas o mais preocupante é que 80% desses casos poderiam ser evitados. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos hoje a médica cardiologista Graciela Ganan. Seja bem-vinda, Graciela, aqui em casa. Obrigada. Que alegria receber você aqui. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Fica à vontade, Graciela. Graciela, para a gente começar, eu queria que você falasse sobre quais as principais doenças do coração, que a gente viu que são números altos, né? Sim, são números altos, é uma comorbidade que é muito frequente no nosso meio e, infelizmente, é responsável, as doenças circulatórias são as principais responsáveis pela mortalidade atualmente. Então, o infarto e AVC, né, que são doenças circulatórias e têm em comum a aterosclerose, né, que é uma doença que vai formando placas nos vasos ao longo da vida, então culminam com esses eventos que são uma causa de morte importante no nosso meio. E como você disse, né, muitas vezes a gente consegue interferir na história dessas doenças, consegue evitar. Então, muitos fatores de risco precisam ser controlados e às vezes a gente se atenta para isso quando acontece o evento, quanto o ideal seria atentar antes, né? Atuar na fase de prevenção, antes que um evento ocorra. Então, às vezes, quem não se preocupa ainda com a saúde deve atentar, pensar sobre isso e pensar o que pode ser feito para mudar, para não chegar a ter um evento. E a gente sabe que doença no coração, ela pode ser descoberta até mesmo na gravidez ali. Antes do bebê nascer já é possível, não é, doutora? Sim, sim. A gente tem várias estratégias para serem feitas, né? Então, tem algumas doenças congênitas, né? Que é o caso das doenças que comprometem o feto, o bebê, que eventualmente podemos fazer o diagnóstico ainda em útero, né, na barriga, e às vezes pode ter algum tratamento a ser feito antes que esse bebê nasça ou logo ao nascimento. Então, isso sempre deve ter essa preocupação com a prevenção, com o cuidado. Então, é uma dica para as mamães, né, Sim. para as pessoas, as mulheres que estão grávidas, justamente fazer esse acompanhamento. O acompanhamento médico é importante. Isso, o pré-natal, né, no caso das gestantes, esse acompanhamento pré-natal tem que ser feito de forma rigorosa e seguir todas as orientações. E no caso de pessoas já como nós, né? O que a gente precisa fazer? É um check-up? Como seria para poder acompanhar e já saber tudo antes? Isso. A gente precisa inicialmente, eu falo muito no consultório, né, que às vezes os pacientes, eles vêm muito ansiosos em fazer exames, em buscar um diagnóstico. Só que a gente precisa, antes disso, antes de se preocupar em ficar repetindo exames, é fazer a nossa parte, ter os nossos hábitos. Isso começa desde a infância, não precisa esperar a idade adulta. Então, uma boa alimentação, a prática de exercícios, cuidar do bem-estar, né, a questão da mente, né, que vocês estavam falando anteriormente. Então, essa questão da fé, a espiritualidade, o bem-estar mental, isso está muito relacionado com a incidência de doenças, né? Então, a gente precisa agir em todos esses fatores. E o que você come, o que você coloca no prato, o que você deixa de comer embalado, de desembalar, o que você prepara em casa, isso reflete na sua saúde, isso reflete nos seus níveis, nas suas taxas no futuro. Então, precisa ter toda essa consciência e lidar com isso no dia a dia.
Isso é verdade. E o principal exame seria o eletro, né? O eletro acaba sendo o nosso primeiro exame, né? Mas a nível do consultório, a gente vai identificar a história clínica, né? Então, ver se o paciente já tem algum sintoma, alguma limitação. As doenças cardíacas, em sua maioria, elas se iniciam, né, com uma limitação para esforçar. Então, a gente identifica esses sintomas. Se o paciente tiver algum sintoma, ele vai precisar fazer alguns exames específicos de acordo com a queixa. Mas, no geral, um eletrocardiograma é uma avaliação inicial para praticamente todos os pacientes no consultório. E uma coisa que a gente acaba fazendo, assim, de quase todo mundo também é a parte das taxas, né? Os exames de sangue. Então, ver se a glicemia está adequada, se o colesterol está em níveis adequados para aquele paciente, aquele perfil de risco. O histórico familiar é algo importante que a gente precisa acessar, né? Então, quem tem parentes de primeiro grau que já tem doença cardiológica deve ficar mais atentos e fazer a sua avaliação, e vai ser individualizado mesmo, caso a caso, a necessidade dos exames a serem feitos. Eu já vou levar um puxão de orelha da doutora aqui, padre, porque toda vez que eu vou fazer aquele exame da esteira eu fico cansada. Por quê? Porque não faz atividade física. O senhor, como que está os exames? Está em dias? Tá, eu fiz os exames no início do ano e as taxas estão boas, né? Preciso, claro, ter mais cuidado. Mas, doutora, segundo os dados do Ministério da Saúde, no Brasil, a cada 2 minutos morre uma pessoa, né, com alguma enfermidade ligada à cardiovascular. E isso na etapa da juventude vem crescendo cada vez mais, né? Porque é interessante que nós não temos uma cultura da prevenção. A gente só corre quando já tem acontecido e aí vai correr atrás do prejuízo, como a gente diz. Como o jovem, né, precisa, quais são as indicações que a senhora aponta para que os jovens possam ter esse cuidado? Porque dizem, né, que quanto mais jovem, mais fulminante a coisa acontece, né? O que acontece? A gente vem visto mesmo, ao passar ao longo do tempo, essa incidência cada vez mais cedo dos eventos circulatórios, né? Então, AVC, infarto, acometendo os pacientes jovens. Isso tem vários fatores, né, que explicam. Os maus hábitos são um dos principais, né? Então, se a gente fosse eleger algo para ser feito, seria exatamente essa estratégia de prevenção. Então, os cuidados com a alimentação, exercício físico, você citou o exame da esteira. Então, o que a gente quer no consultório é que o paciente chegue e fale: nossa, aquela esteira para mim não é nada, porque eu faço muito mais do que isso. E o ideal é isso, a pessoa ser ativa, praticar atividade física com regularidade, né? Então, os pacientes precisam ter atenção para isso. Então, às vezes fala: eu não tenho tempo. O tempo nunca vai sobrar. Você precisa se organizar e se comprometer em fazer uma atividade. Se você conseguir, a gente fala que precisa de um acumulado na semana de pelo menos 150 minutos, né? Se você conseguir tirar 5 dias, fazer de segunda a sexta, meia hora é suficiente. E às vezes a gente fala: vou fazer uma academia e aquilo tá difícil. Antes o feito do que o perfeito, né? Então, comece pela caminhada, um exercício em casa que você consiga fazer, um treino em casa mesmo. Às vezes está com criança, não pode sair. Então, assim, há várias formas de conseguir aderir a essas medidas de prevenção. A gente precisa sair da inércia, tem que começar a fazer. Então, é alimentação, exercício físico e fazer, dosar as taxas, ver como estão as coisas. Porque às vezes você acha que está tudo bem, mas algo, né, pode pegar de surpresa. Então, exatamente isso, é estar atento aos cuidados que precisam ser tomados. E no caso dos pacientes jovens, algo que a gente vê muito é o uso cigarro, né? Cigarro é um fator de risco muito associado à doença nos jovens, o uso até de algumas, né, de drogas ilícitas também, suplementos. Hoje a gente vê uma incidência muito grande também de uso de anabolizantes, né? Então, esse uso indiscriminado dos hormônios também acaba sendo um problema e influenciando na incidência dessas doenças cardiovasculares. Doutora, há um índice, uma medição entre os acidentes cardiovasculares entre homens e mulheres?
a esse índice, essa diferenciação também? Sim, os eventos, eles são mais frequentes nos homens, né? Ao longo, assim, se a gente pegar por período todo, eles acontecem com uma elevada incidência nos homens, porque as mulheres, elas estão protegidas na sua fase hormonal, relativamente protegidas, né? Então, a gente, normalmente, depois, quando entra na menopausa, é que o risco da mulher se acentua. Então, antes da menopausa, ela acaba tendo uma certa proteção, mas nem por isso pode descuidar, né? Mas é só essa proporção um pouco mais aumentada nos homens. E aí, depois da menopausa, se equilibram, né? Porque o risco dela aumenta. Entendi. Então, atenção, homens, ó, cuidado com o coração. Vamos correr, de fato, em busca de uma vida mais saudável, praticando exercício, tendo uma boa alimentação, que são coisas simples. Às vezes, doutora, a gente vai buscar uma receita pronta, mas a receita já está dada, né? Eu acho que é mais a gente pôr em prática o que já está posto ali. Isso, às vezes a gente pensa que é difícil, não é difícil. Você sempre quando for comendo, do ponto de vista da alimentação, pensar, aquilo é nutritivo, aquilo é saudável, então evite, né? Ah, mas eu nunca vou comer um brigadeiro. Não, não é isso, é que o brigadeiro não vai fazer parte do seu dia a dia. O dia que você for na festa, você vai comer, mas come 1, 2, não 10, né? Então, é um equilíbrio, né? Evitar alimentos gordurosos, evitar os processados, ultraprocessados, isso é extremamente importante. Então, a alimentação enriquecer com frutas, verduras, os grãos integrais, azeites, castanhas, né? Então, a gente fala essa dieta estilo mediterrânea, né? Acaba sendo a que mais protege do ponto de vista dos eventos circulatórios. E a gente vê que não é só para problemas cardiovasculares, essa dica é para tudo quanto é problema de saúde, né? Sim. Todo médico que vai fala, como está a alimentação? Como está aí a questão de exercício físico, né? Para a saúde toda já é a dica. Sim, previne várias coisas. E o sono também, né? Uma coisa que a gente às vezes não atenta, né? O sono é importante, você ter uma boa noite de sono, ter uma higiene de sono, uso de telas à noite, atividades assim que agitam durante, né, próxima hora de dormir. Então evita, porque isso é importante. Então, todos esses cuidados são coisas do dia a dia, coisas simples de serem feitas, vão contribuir para a saúde do coração. E outro ponto que a gente pode abordar também, doutora, é a questão do estresse, né? Hoje em dia, todo mundo anda estressado. As pessoas andam muito revoltadas, sai no trânsito, briga em trânsito, discute por coisa pouca. Isso também interfere, né? Interfere negativamente. Então, essa vida, essa rotina corrida, essa falta de horários, né, para as coisas e essa questão do estresse, da tensão, isso interfere negativamente no coração e está associada ao evento agudo. Assim, aí no consultório, né, a gente atende muitos pacientes, é difícil porque eles falam assim, então eu não posso estressar, né? É impossível nessa vida que a gente leva hoje falar você vai estar isento do estresse, mas você precisa ter medidas para lidar com o estresse. Então, ter o horário, a atividade física ajuda também nesse sentido, porque é aquela hora que você vai desligar dos problemas, você vai estar ali cuidando de você. Técnicas de meditação também são indicadas, né? A oração, né, também. Então, a fé, a espiritualidade também ajuda a lidar com o estresse. Então, você precisa conseguir lidar para que ele não te prejudica. Ficar sem estresse provavelmente não vai ficar, né? Mas se tem alguma atividade que você acha que é incompatível, que você não consegue lidar, realmente vale a pena pensar em mudar, né? Mudar aquilo, transformar. Mas lidar com algum estresse precisa e vai usar desses artifícios. Olha só, padre, a importância também de unir a ciência e a fé, né? Sim. Exatamente. E é constatado cientificamente, né, o papel da religião, o papel da fé nesse processo, né, de cura. Sim. Né, se nós formos nos hospitais oncológicos, nós vamos ver a grande incidência, né, do poder de superação dentro do processo de cura da pessoa, e também porque isso ativa dentro de si mecanismos de autodefesa. A gente trabalha muito com a questão da imunidade, né? E quando a gente não acredita no poder de vencer aquele momento ali difícil e a gente se entrega, então o nosso corpo também responde,
né? Então, o papel da fé é esse papel estimulador, né, de acreditar, de confiar. Isso gera no corpo também um mecanismo de defesa, não é isso, doutora? Sim, e nós tivemos recente, é interessante esse assunto, que nós tivemos um estudo publicado por pesquisadores brasileiros que demonstrou, né, o papel da fé e da espiritualidade nesse processo de cura, e realmente faz a diferença, né? Então, a saúde, ela é um bem-estar completo, né? Não é só não ter doença, né? Então, é cultivar um bem-estar completo e amplo, e assim a gente consegue evitar muitas vezes muitas doenças. Olha, com certeza a gente tem assuntos para falar demais e vai ficar o convite para a senhora voltar. A gente precisa ir embora, mas fica o convite para ela voltar, né, padre? Porque tem muita coisa para a gente falar. Exatamente, nós agradecemos. Eu acho que esse momento de conhecimento para quem está em casa, às vezes vai negligenciando, deixa para amanhã, eu só vou no cardiologista no próximo ano. Não deixe para amanhã a sua saúde, cuide hoje. É indispensável esse caminho duplo da ciência, da medicina e da fé. A gente precisa unir as duas coisas para ficar bem fisicamente e espiritualmente.